turminha! Vamos falar hoje de oração subordinada adverbial. Vamos lá? O que é uma oração subordinada adverbial? Primeiro, para começar, quando a gente fala em oração, nós falamos em verbo. Então, a oração ela tem que conter verbo. Se eu estou falando em advérbio, adverbial, ela lembra a advérbio, as circunstâncias. Então, vamos lá. É oração subordinada adverbial, oração que equivale a um advérbio ou uma locução adverbial. Essa oração funciona como um adjunto adverbial do verbo da oração principal. Então, vocês vão ter que relembrar o que vocês estudaram sobre advérbios, não é? Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo aí, um período simples. O preso fugiu. Eu poderia deixar aí, colocar só isso, o preso fugiu. Só que eu quero dar algo mais a essa oração, a essa frase, né? Então, eu vou colocar uma circunstância. Quando que ele fugiu? Ele fugiu à noite. Então, o preso fugiu à noite. Então, esse à noite, ele é um adjunto adverbial. Eu tenho um período simples, porque eu só tenho um verbo. Então, para ser uma oração subordinada, nós precisamos de duas orações, né? Uma oração principal e uma oração subordinada. Então, como eu vou transformar isso num período composto? Aí eu vou colocar o quê? Uma conjunção. Uma conjunção e vou colocar em um verbo, né? Porque precisa, né? Nós precisamos transformar isso em uma oração. E para ter oração precisa de verbo. Então, o preso fugiu quando anoiteceu. Então, eu tenho uma conjunção, que é o quando, né? E anoiteceu, que virou um verbo, né? Então, aí eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Porque eu tenho o preso fugiu, tenho que é a oração principal, só que quando anoiteceu, eu quero uma circunstância a mais. Esse adjunto adverbial, ele vai vir falando sobre o verbo da primeira oração. Então, ele está falando algo sobre a oração principal. Então, eu tenho um adjunto adverbial aí. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, porque são duas orações, ok? Vamos ver a classificação dessas orações? Nesse slide nós estamos falando sobre as conjunções. Então, a oração subordinada adverbial ela é introduzida por conjunção subordinativa e classificada de acordo com a circunstância que exprime. Pode ser condicional, então são 9 as orações adverbiais. Então, são condicional, causal, comparativa, concessiva, conformativa, temporal, proporcional, consecutiva, final. São 9 e nós vamos estudar as 9 agora, né? Vamos ver a classificação, tá? Classificação das orações adverbiais. Então, nós temos aí a primeira. A primeira aí é temporal. Então, o que é? Ela vai demarcar o quê? Um tempo, né? A ocasião em que aconteceu o fato da primeira oração, né? A época. Então, nós vamos falar em tempo. A conjunção aí tem a ver com tempo, né? Então, ocorre o processo, o tempo, a época, a ocasião que ocorre o processo expresso pelo verbo da oração principal. Então, o verbo da oração principal, a conjunção, vai vir falando sobre um tempo, tá? As conjunções temporais são quando, enquanto, logo, que, assim que, depois que, antes que, desde que, até que. Então, reparem que ela está o quê? Exprimida, ela está falando, ela está dando ideia do quê? De tempo. Então, nós falamos em ideia de tempo, em circunstância de tempo. Quando, olha a conjunção quando ali, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Então, nós temos a oração subordinada vem no início aí, nem sempre ela vai vir no início, tanto faz ela vir no início como quando vir depois, né, tá no final, é a oração principal, não tem uma ordem, tá? Então, aí, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Quando é uma conjunção subordinativa adverbial, né? Os gatos saem, reparem que nós temos verbos ali, um verbo sai, né? Os ratos fazem a festa. Então, a oração subordinada adverbial temporal é quando os gatos saem, porque nós temos uma conjunção ali. Os ratos fazem a festa, a oração principal. Repare que os ratos, quando está dando uma circunstância à primeira oração, tá? Tá falando sobre a primeira oração. Então dá para entender? Uma oração subordinada adverbial, temporal, ela fala sobre tempo, tá? Ela dá a ideia de tempo. Nós temos uma outra aí, a próxima, proporcional.
proporcional. A proporcional nada mais é que lembra o quê? Matemática, né? Um equilíbrio entre as proporções, né? Existe um equilíbrio aí, né? Então ela vai expressar uma ideia de proporcionalidade, né? Um equilíbrio às partes. Acontece, como que eu posso? Uma coisa que acontece na mesma proporção que a outra. Assim que eu posso falar, né? Então expressa uma ideia de proporcionalidade em relação à oração principal. Então as conjunções proporcionais são a medida que, a proporção que, quanto mais, tanto menos. Então essas são a proporcional. Repare que essa aí é uma das mais fáceis, tá? Das adverbiais. Então olha, a proporção que estuda mais sabe. Então, ó, uma ideia equivale a outra, tá? Uma ideia de proporção ali, ó. Quanto mais ele estuda, mais ele vai saber. Quanto mais se estuda, mais se sabe. Então, proporção, ideia de proporção mesmo aí, tá? Então, a conjunção aí é a proporção que, tá? Então, a primeira oração subordinada adverbial e a segunda é a oração principal, mais sabe, tá? Então, nós temos a ideia aí de equilíbrio, tá bom? Vamos ver a próxima? Concessiva. Isso aí é uma concessão. Vamos pensar na mãe. A mãe, quando às vezes não quer deixar vocês saírem, ela não quer, mas vocês ficam insistindo, ela faz uma concessão e acaba deixando. Tem essa ideia de conceder algo, de permitir, né, de autorizar algo, né? Então indica um fato contrário ao referido, né, ali, né? Ao referido na oração principal, vem de conceder algo, mesmo que contraditório, a concessiva garante que o fato acontecerá. Então é algo contraditório, vamos dizer, tem uma ideia de contradição aí, tá? Então as conjunções concessivas são embora, a menos que, se bem que, ainda que, quando que. Então pensa quase em palavras de mãe, ainda que, né, se bem que, né? Então pensa assim, né? Concessiva é algo que é permitido, mesmo não querendo, se tem uma permissão, vamos dizer assim, tá? Então é algo contraditório, tá? Olha como que é algo contraditório, ó. Ainda que chova, iremos à praia, né? Com chuva é difícil, né? A gente vai até a praia? Vai, mas é difícil a gente ir à praia com chuva, né? Mas, ó, ainda que chova, né? Eu vou me permitir ir à praia, né? Então, mesmo que chova, então é uma ideia de contradição aí, né? Tá? Então, aí, ó, ainda que chova, iremos à praia. Então, olha, ela vai conceder a pessoa a ir à praia mesmo que chova, tá? Então, a primeira oração subordinada adverbial concessiva, porque nós temos a conjunção ali, ó, ainda que. Segunda oração, iremos à praia, a oração principal. Agora nós temos uma outra, condicional. Se aquela lá era concessiva, nós temos a condicional. Expressa uma ideia de condição. Informa aquilo de que depende a realização do fato expresso na oração principal. Então é condição mesmo aí, né? Se tudo der certo, iremos ao cinema. Então, se tudo der certo, qual é a condição deles irem ao cinema? Se tudo der certo. Porque se não der certo, não vão ao cinema. Então, é uma condição, tá? Então, as conjunções e as locuções conjuntivas são aí, ó. Se, olha bem esse se, né? Caso, desde que, contanto. Então, são ideias de condição mesmo. Só vai fazer se algo der certo. Tá? Só vai ao cinema se tudo der certo. Então a condição disso der certo é porque eles vão ao cinema, tá? Vamos lá? Nós temos uma outra oração aí, ó. Uma vez que eu receba, irei viajar. Reparem bem esse uma vez que eu receba. Eu quis colocar esse uma vez que eu receba porque esse uma vez que eu receba, ele tem uma ideia assim de vários significados, né? Então ele pode ser tanto uma condicional como uma causal, tá? Então vamos lá, uma vez que eu receba, irei viajar. Qual a condição dele ir viajar? Né? Se ele receber, então ele tem uma condição. Qual a condição que você tem para ir viajar? Se eu receber, então ele só vai viajar se receber. Então, a primeira oração subordinada adverbial condicional e a segunda oração principal. Então, ó, uma vez
ideia de condição. Fique de olho com a polissemia conjuntiva. O que é polissemia conjuntiva? Foi o que eu falei. Então, ele assume diferentes significados. Aqui, ele tem até a ideia de condição. Na próxima, ele vai ter ideia de causa. Então, tem que ficar esperto nisso. Ó. Uma vez que eu receba, qual a condição dessa pessoa ir viajar? Uma vez que ele receba. Então, só vai viajar se ele receber. Essa é a condição. Então, polissemia conjuntiva, o que é? É o processo pelo qual uma mesma conjunção assume diferentes classificações, a depender do sentido, do contexto em que for empregada, tá bom? Então, isso é polissemia conjuntiva. Então, quando tem vários significados. E essa é uma das conjunções que tem vários significados. Ela pode ser uma condicional, ela pode ser uma causal, tá? Vamos ver na próxima? Causal. Repare que eu coloquei uma vez que, novamente, aí pra gente reparar a diferença da polissemia e da conjunção. Causal é a oração que, ao juntar-se a outra, faz com que uma atribua a causa, né, a outra. Ou seja, informa o que provocou o fato expresso na oração principal. Então, as conjunções causal são porque, pois, visto que, como, uma vez que, posto que, né? Então, atenção, que e como equivale a porquê, ó. Aí esse que e como é mais uma conjunção que pode dar polissemia conjuntiva. Então, quando vocês repararem, ela só vai ser causal, o que e o como, essas conjunções, quando elas tiverem o sentido de porquê. E do mesmo jeito que vocês vão ver ali, ó, uma vez que estou sem dinheiro, não viajarei. Então, aí ela tem a ideia de causa. Qual é a causa da pessoa não viajar? É porque ela está sem dinheiro, né? Então, repare, ó, como tem polissemia aí. Ó, uma vez que tem na causa e uma vez que tem na condicional, certo? Então, aí, a causa da pessoa não ir viajar é porque ela não tem dinheiro. Vamos voltar lá na condicional. Uma vez que eu receba, irei viajar. Então, a condição dessa pessoa ir viajar é porque ela tem que receber. E lá, a causa da pessoa... Ai, voltei. A causa, peraí, só um minuto. A causa dela não viajar é porque ela não tem dinheiro. Então, aqui é a causa, lá é a condição. Dá para entender a polissemia que existe? Então, reparem sempre, né, nisso. Causal e condicional pode haver problemas, tá bom? Vamos ver mais uma oração. Aí, ó. Faltou a aula, visto que estava viajando. Né? Então, a causa dela faltar a aula é porque a pessoa estava viajando. Então, tem uma causa, né? Então, faltou a aula porque estava viajando. Tá? Barulho de água, né, gente? Tem água caindo aí, por aí. Vamos lá. Consecutiva. Nós temos mais uma oração aí. A consecutiva indica uma consequência, né? Então, vai indicar uma consequência do fato referido na oração principal. Então, essa consequência usa as conjunções que. Olha, reparem bem que esse que é precedido das palavrinhas aí, tal, tão, quanto, tanto e tamanho. Então, como é precedido, professora? Assim, ó, vai vir assim, ó, tão, alguma coisa, que, né? Então, ó lá. E também temos as conjunções de sorte que, de modo que. Então, repare sempre que vem alguma coisa e depois o que, tá? Então, olha lá a oração. Estava tão... Ó, alguma coisa, estava tão feliz que chorou. Olha lá, o tão que, olha lá, estava tão feliz. Esse tão, ele vem dando suporte à conjunção que, tá bom? Então, estava tão feliz que chorou. Então, a consequência, qual a consequência, né? Qual a consequência desse choro? Porque a pessoa estava muito feliz. A pessoa estava muito feliz, então chorou, né? Então, a consequência dela aí é chorar. Então, primeira oração, a oração principal, repare que essa oração está vindo na frente. Primeira oração, estava tão feliz. Segunda oração, que é a oração subordinada adverbial consecutiva, vem com a conjunção que, tá? Então, o tão ali vem só de suporte.
o que é a conjunção, tá bom? Vamos lá para a conformativa. Conformativa indicam conformidade, né? A pessoa está conformada. O que falar para ela tá tudo bem, tá? É bem isso a conformativa, é essa ideia que ela nos passa. Indica conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. Então, as conjunções conformativas são conforme, né, como o próprio nome diz, consoante, segundo, como, esse como tem sentido de conforme. Lembra que nós vimos o como em outras conjunções. Então, por isso que eu falo, tem polissemia conjuntiva aí. Então, esse como ele tem que vir com o sentido de conforme, ok? Olha lá, segundo me falaram, não haverá festa. Pronto, a pessoa ficou conformada, não vai ter festa, tá bom. Então, é esse o sentido, é essa a ideia de conformativa, da oração conformativa. Então, ela dá uma ideia de conformidade, ok? Vamos ver outra? Comparativa. A comparativa, ela tem algo especial. Primeiro que ela vai fazer uma comparação, como o próprio nome diz, ela faz uma comparação, tá? Geralmente ela vem com um verbo implícito, oculto, né? Ela está com o verbo escondidinho ali, né? Por quê? Para existir oração precisa ter verbo, não tem que ter verbo? Então ela vem ali com um verbo oculto, né? Olha lá, ela chora mais que um bebê. Ela chora mais, ó, chora é um verbo. Que um bebê, cadê o verbo daquela segunda oração? Não é para ser oração subordinada, nós precisamos de ter dois verbos, são duas orações, dois verbos. Onde está o verbo daquela segunda oração? Então ele está escondidinho. Reparem a ideia, ó, ele chora mais que um bebê chora. Então o verbo está oculto nessa oração. Então normalmente as comparativas, além de fazer uma comparação de um termo com o outro, o verbo ele vem oculto. Então ele chora mais que um bebê. Olha a ideia de comparação e olha o bebê, o chora, que é o verbo, ele vem implícito ali, tá? Vamos lá ver outra. Olha lá, o pássaro voava como um avião. Poderíamos falar isso, né? Voava como um avião. Ou então, pássaro voava como um avião voava. Então o verbo aí que está implícito é o verbo voar. Olha lá, o pássaro voava. Na primeira oração, a oração principal tem o verbo, na segunda oração, cadê o verbo? Como um avião. Mas nós dá para analisar e dá para perceber que tem um verbo implícito nessa oração. Ó. Então, o pássaro voava como um avião. Ou então, o pássaro voava como um avião voava. Tá? Então, nós temos um verbo implícito nessa oração. Dá para entender? E outra, olha a comparação feita ali, né? O pássaro compara o pássaro, o voo do pássaro com do avião, tá bom? Vamos ver aí a próxima? Final. Para finalizar, vamos lá. Então, a oração subordinada adverbial final, ela vai exprimir o quê? Uma intenção, um objetivo, a finalidade do que é anunciado na oração principal. Então, as conjunções finais são para que, a fim de que, tá? Chegou cedo, para que pudesse sair cedo. Então, chegou cedo. Qual o objetivo dessa pessoa sair cedo? O objetivo para que pudesse sair cedo. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial final. Então, percebe-se, ó, para que e a fim de que. Então, olha as conjunções. Chegou cedo para que pudesse sair cedo. Então, nós temos uma oração com uma oração final. Essa tem um objetivo. Qual é o objetivo da pessoa? Chegou cedo para que pudesse sair cedo, ok? E é isso, gente, né? Nós temos aí, sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor. Então, qual o objetivo da pessoa sentar na primeira fila? O objetivo é de que ela possa ouvir melhor. Então, nós temos aí uma oração subordinada, adverbial, final. Sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor. Então, nós temos uma outra oração subordinada, adverbial, final, né? Então, vamos finalizar agora, certo? Então, é isso aí.